Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, tranquilo. Sim, Ok. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer à Fundação Maurício Grabois pelo convite para participar dessa mesa sobre política externa independente e defesa nacional, que faz parte de um seminário mais amplo sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento e o Nacional Desenvolvimentismo. Esses temas de hoje, a política externa independência e a defesa nacional, são ingredientes centrais e indispensáveis de qualquer projeto nacional. Isso eu diria que vale para qualquer país, mas vale particularmente para o nosso, que é um dos maiores países do mundo, e que, embora nem sempre se comporte à altura do seu tamanho, é objetivamente falando um dos maiores países do mundo. Eu sempre digo e repito, agora aqui, que o brasileiro não pode perder de vista que o Brasil faz parte de um grupo de apenas 5 países, só 5, que integram ao mesmo tempo as listas dos 10 maiores territórios, das 10 maiores populações e dos 10 maiores PIBs. Veja que, aliás, um parêntese aqui, tem saído muita fake news sobre isso nas semanas recentes na mídia brasileira. E a título de fazer novos ataques ao governo Bolsonaro, se espalhou a ideia de que o Brasil teria caído no ranking para a 12ª, 14ª economia do mundo. Não é fato. Essas comparações que a mídia tem feito, inclusive alguns economistas têm alimentado isso, são falhas porque se baseiam na comparação dos PIBs dos países medidos a taxas de câmbio correntes. Como as taxas de câmbio reais flutuam muito ao longo do tempo, essa métrica é deficiente. E como o Brasil passou por uma grande depreciação cambial no passado recente, naturalmente o PIB brasileiro medido em dólares teve uma contração muito forte, muito maior do que qualquer contração real da economia, que também aconteceu, mas numa escala muito menor. Na verdade, se você toma um critério de medição correto, que é medir os PIBs dos países por paridade de poder de compra, você vai verificar que o Brasil continua na 9ª posição no ranking mundial, e pelas estimativas mais recentes do Fundo Monetário Internacional. A nossa recessão no ano passado não foi maior do que a recessão média mundial, então o Brasil não deve ter variado muito na sua posição no ranking no passado muito recente. Né? Mas voltando ao tema principal, o Brasil é então um dos gigantes do mundo. Quais são os 5 países que fazem parte ao mesmo tempo da lista dos 10 maiores PIBs, dos 10 maiores territórios, das 10 maiores populações? Estados Unidos, Rússia, Índia, China e Brasil. Os 4 BRICS originais e os Estados Unidos. Outros países estão entre os 10 maiores territórios, por exemplo, Canadá, Austrália, mas não entre as 10 maiores populações ou as 10 maiores economias. Né? A Alemanha e a França fazem parte da lista das 10 maiores economias, mas não estão entre os 10 maiores territórios e as 10 maiores populações. Só esses 5 países têm essa característica. E eu repiso muito isso porque o brasileiro sofre de não de megalomania, como às vezes se diz, mas de uma mania de ser pequeno. A nanomania é um traço da psicologia brasileira, como bem notou o Celso Amorim, que eu creio ter cunhado, inclusive, esse termo, nanomania, a mania de ser pequeno. Por causa dessa dissociação entre a grandeza objetiva do Brasil e a percepção limitada que os brasileiros costumam ter do próprio país, é que eu escolhi para título de um livro recente que eu lancei, o título do livro mais recente que eu lancei, O Brasil não cabe no quintal de ninguém. O Brasil não cabe no quintal de ninguém. Agora, o brasileiro, não seria necessário que um economista brasileiro frisasse esse ponto se existisse no Brasil um outro ingrediente essencial da grandeza de um país, que é o sentimento subjetivo de grandeza. Nós não só não temos isso, como sofremos daquilo que o Nelson Rodrigues chamou naquela metáfora muito famosa, complexo de vira-lata, né? Que torna o país vulnerável no concerto internacional e vulnerável de uma maneira, não se pode subestimar a dimensão psicológica. Né? Então
é uma coisa muito estranha ver um país da dimensão do Brasil se comportar frequentemente, como se comporta, como um anão diplomático, um gigante em termos territoriais, econômicos, populacionais, mas que se comporta em matéria de política externa como anão diplomático às vezes, e notadamente agora no governo Bolsonaro, né? Falta também, eu diria, um ingrediente objetivo ao Brasil como grande nação, que é um aparato adequado de defesa nacional. Isso tem a ver com outro tema que vocês apontaram para a nossa discussão hoje, a questão da defesa nacional. O mundo em que nós vivemos é um mundo muito perigoso. E isso pode afetar o Brasil de várias maneiras. Eu diria até que colocar em risco a própria segurança nacional. O fato de nós vivermos um mundo perigoso sem estarmos de posse de um aparato de defesa nacional satisfatório, né? Isso nos expõe a riscos graves, tanto mais que nós possuímos um território que é não só vasto, como dotado de imensas riquezas e recursos naturais, né? Esses pontos eu frisei muito num dos textos que eu incluí no meu livro, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. E lá eu disse o quê? Eu disse que, entre outras coisas, que ninguém vai nos defender. As mais solenes garantias internacionais não são confiáveis e muitas delas não valem o papel em que foram escritas. E vale a pena lembrar, eu faço isso no livro, o exemplo da Ucrânia. Vocês devem se recordar que a Ucrânia, até 1991, fazia parte da União Soviética e antes disso do Império Russo, né? Quando ela se torna independente em 91, na esteira da desagregação da União Soviética, havia uma situação muito peculiar na Ucrânia. Ela era um país que há muito tempo não conhecia a independência, talvez 1000 anos, se não me falha a memória, mas naquele território de um país super jovem, como nação independente, existia uma grande parte do arsenal nuclear soviético. E as lideranças do novo país foram convencidas a abrir mão desse arsenal em troca de um tratado com os Estados Unidos, o Reino Unido e a Rússia, que garantia a integridade territorial da Ucrânia. Vejam bem, um tratado internacional com a própria Rússia, com a participação dos Estados Unidos e do Reino Unido. Quando a Rússia tomou a Crimeia em 2014, de que valeu esse tratado? Nada disso é novidade a rigor, né? O nosso Rui Barbosa já dizia que uma nação que confia em seus direitos, em vez de confiar em seus soldados, prepara a própria derrocada. Ora, o que estão fazendo os nossos soldados? Estão espalhados pelo governo federal, nas mais diferentes áreas, em muitas áreas em que os militares, para as quais os militares não têm formação específica, treinamento específico. O ministro da Saúde é um general, que está saindo, aliás, muito mal no desempenho dessas funções cruciais no meio de uma pandemia. Então, a defesa nacional não está adequadamente protegida, nem equipada, enquanto os militares atuam em áreas as mais variadas, fora da sua competência profissional, inclusive, né? Então, a situação é muito preocupante do ponto de vista da defesa nacional. E apesar desses problemas que eu apontei aqui, problemas de percepção subjetiva dos brasileiros, problemas também de objetivos, como a inadequação do aparato de defesa nacional, eu diria a vocês que o Brasil sim tem condições de retomar uma política externa independente. Claro que não nesse governo, porque nada que esse governo faz, nada se pode esperar desse governo, ou quase nada, na grande maioria das áreas, ou em todas as áreas. E eu digo, eu vou mais longe. Não só o Brasil tem condições de retomar uma política externa independente, mas tem condições de se organizando de novo, de retomando a existência de um governo digno desse nome, e exercer uma influência global. Por que eu digo isso? Não é nenhum sonho. Isso aconteceu no passado recente. Eu me refiro ao governo Lula e ao governo Dilma, ou grande parte do governo Dilma. Eu tive o privilégio de ser o diretor executivo pelo Brasil em Washington, pelo Brasil e outros países no FMI, nesse período. Eu posso testemunhar que
coloquei um testemunho de que o Brasil tinha uma influência muito ampla no FMI, no G20, nos BRICS, né? A posição internacional do Brasil no período, digamos, de 2009, 2008, 2009, principalmente, até 2014, foi uma posição, digamos, destacada. O prestígio brasileiro e a influência brasileira alcançou o seu auge nesse período em que eu estava em Washington e testemunhei a partir da minha posição na diretoria do FMI. Aliás, esse auge brasileiro muito ajudou o meu trabalho no FMI, no G20, nos BRICS. O Brasil tinha voz ativa e quando o Brasil pedia a palavra em reuniões internacionais, todo mundo parava para ouvir, porque sabiam que quem estava ali pedindo a palavra era um país que tinha voz própria, que tinha opinião própria sobre os temas internacionais do momento, né? O Brasil tinha uma posição protagônica, reconhecida como tal, sem ser uma posição incendiária. O Brasil não estava ali, como estavam ali também os outros BRICS, que passaram a se coordenar a partir de 2008 para tocar fogo no parquinho e fazer agitação retórica. Não. Estamos ali para tentar contribuir para uma melhora da ordem internacional. E ninguém estranhava que o Brasil tivesse um papel protagônico. Devo dizer a vocês. Ninguém estranhava, porque é isso que se espera de um país da dimensão do Brasil. Se o Brasil, por exemplo, no FMI, se o Brasil tinha presença através do seu diretor, através do seu ministro da Fazenda, em temas da ordem internacional, ninguém imaginava que isso era algo inusitado ou estranho, era o que se esperava do Brasil. Uma das razões, aliás, do protagonismo brasileiro nesse período é que as potências tradicionais, Estados Unidos e Europa, entraram numa fase de grande turbulência com a crise financeira de 2008, 2009, 2010. E isso realçou a posição dos países emergentes, principalmente dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Então ninguém estranhava que o Brasil, atuando em conjunto com os outros BRICS ou individualmente, tivesse um papel protagônico. Poderia preocupar, eu tenho certeza que preocupava as potências tradicionais, a ascensão de países emergentes. E preocupava que o principal país latino-americano estivesse, nesse período que vai de 2008 em diante, num regime de cooperação sistemática com China, Rússia, Índia e África do Sul, sendo que China e Rússia eram percebidos pelos americanos como adversários, né? São ainda percebidos como adversários. Isso preocupava. Não me estranha que a participação brasileira nos BRICS, a atuação internacional do Brasil de maneira mais ampla no período Lula-Dilma possa ter, inclusive, contribuído para que os Estados Unidos tenham atuado através dos seus prepostos domésticos, que são muitos e influentes, para desestabilizar o governo brasileiro e a posição internacional do Brasil, né? Para terminar essa breve intervenção, eu queria fazer referência ao quadro de hoje. O professor Ronaldo Carmona disse com muita clareza, algo com o qual concordo, que os embates entre China de um lado e Estados Unidos de outro vão marcar as próximas décadas. Então o Brasil tem que saber se posicionar nesse cenário internacional que vai ser marcado por esse conflito entre a potência hegemônica atual e a potência ascendente, a potência principal ascendente, que é a China, né? Preciso dizer que o Brasil não deve se alinhar a nenhum dos dois projetos nacionais principais? Claro que não, não. O Brasil tem peso, tem dimensão para construir o seu próprio caminho. E esse caminho tem que ser um caminho em que não há, em que se busque uma relação construtiva, amigável, com os dois principais países, Estados Unidos e China. E o Brasil não vai se limitar a isso. O Brasil tem porte para atuar na América Latina, na América do Sul, na África, tem relações importantes com a União Europeia, com o Reino Unido, com o Japão. O Brasil é um país que tem potencial para atuar globalmente. Os Estados Unidos são um interlocutor problemático, eu sei.
né? Nós temos que ter relações positivas, se possível, com os Estados Unidos, sabendo que a tradição imperial americana é algo perigoso, é algo que pode colocar em risco nossos interesses, como vimos no passado recente, né? Mas também não se pode ter ilusões em relação à China. Eu tive um longo convívio com os chineses, profícuo, tanto no FMI, como no G20, como nos BRICS, depois em Xangai, onde eu fui assumir a posição de primeiro vice-presidente brasileiro do Banco de Desenvolvimento que os BRICS criaram. Os chineses têm muitas qualidades e têm abertura e disposição de interagir positivamente com o Brasil. Assim, vocês imaginam como é que eu me senti sabendo disso, com as agressões gratuitas que o atual governo, presidente, ministros, filhos do presidente fizeram ao parceiro importante que é a China, né? Mas voltando ao que eu queria dizer antes, os chineses são uma nação com interesses. Eu sempre gosto de lembrar aquela frase do general de Gaulle, que dizia que as nações não têm amigos, têm interesses. Então nós vamos ter divergências com a China. Claro que vamos. Nós vamos ter que negociar essas divergências. Não vamos ter um projeto comum com a China, porque isso não faz sentido, né? Nós temos uma cooperação com a China, com a Rússia, com a Índia, com a África do Sul, cooperação que nós temos que manter, que vem sendo enfraquecida desde o governo Temer e, sobretudo, agora no governo Bolsonaro, pela política externa amadora, inepta, que vem sendo adotada. Mas essa cooperação sistemática não vai impedir que surjam divergências. Eu cansei de viver divergências com os representantes chineses, apesar de serem nossos parceiros importantes em várias áreas. Para terminar, eu digo o seguinte, que o Brasil vai atuar nesse concerto internacional, até pode se valer, como sugeriu, se não me engano, o professor Ronaldo Carmona, das divergências entre China e Estados Unidos para avançar os seus interesses, né? Mas se nós tivermos que pender para um dos lados nessa disputa, eu diria que nós deveríamos pender para a China. Por quê? Por duas razões, basicamente. Outras podem ser deduzidas, mas eu vou mencionar apenas duas. Porque a China é o polo dinâmico, né? E porque a China é um país em desenvolvimento. Muita gente, às vezes, as pessoas esquecem disso, porque é tão impressionante a ascensão chinesa, que as pessoas não se dão conta de que a China é um país ainda em desenvolvimento. Mesmo na principal cidade chinesa, onde eu morei, em Xangai, não é difícil você encontrar na vida diária as marcas de um país em desenvolvimento, né? Mesmo em Xangai, imagina no resto do país, no grande interior da China, né? Então, o Brasil tem mais afinidades em termos de estágio de desenvolvimento, digamos assim, em termos de nível de desenvolvimento com a China do que com as potências tradicionais. E não é por acaso, talvez, que o diálogo com os chineses, apesar das diferenças culturais e linguísticas, seja mais fácil do que o diálogo com os americanos. Com os americanos, eu vou contar a vocês, eu digo isso no meu livro, é impressionante como os americanos têm dificuldade de trabalhar em aliança, em cooperação. Isso antes de Trump, né? Às vezes, quando eu tinha acordo completo com os representantes americanos, na diretoria do FMI ou no G20, mesmo assim, tendo acordo completo na substância, era difícil trabalhar em conjunto com eles, dada a atitude imperial, arrogante, a pouca disposição de ouvir, de cooperar, que marca, infelizmente, ainda a atitude dos americanos. É um traço bastante forte dos representantes americanos em entidades internacionais. Enfim, Ricardo, era isso que eu queria dizer a título de introdução. O Brasil é um grande país, vai voltar a ser um país importante no cenário internacional. Hoje está na condição de pária, já está nessa condição de pária, isolado internacionalmente, ridicularizado. As pessoas que se acostumaram a ver o Brasil de não muito tempo atrás estão perplexos com a decadência do país, mas eu tenho confiança de que nós vamos superar isso, de que essa experiência dolorosa dos anos recentes nos trará energia para recuperar o papel que o Brasil
pode e deve exercer no mundo. Obrigado.